aqui só uma breve recordação, que é justamente o probleminha que a gente começou a tratar, né? Foi uma ponte de 20 mais 5 metros de um lado, 5 metros do outro, 30 metros. Então 5 metros de balanço. Deixa eu colocar aqui. Então foi aqui, ó, 5 metros de balanço de um lado, 5 metros de balanço do outro e 20 metros de vão. Com longarinas, né? Seria aquelas vigas principais com 1,60 m. Então uma sequência aí de 2 pilares com vigas de travamento. Então essa daqui é a seção transversal dessa minha viga. Então ela tem aqui uma altura aproximada de 1,60 m, mais ou menos 2,70, né? Isso, mais ou menos 270, mais ou menos não, né? Até isso. 85, 1,10, 1,10 mais 1,60, 2,70, 270 centímetros aproximadamente. Então de altura da longarina até o topo. Seção transversal aqui a gente tem 7,80 metros, né? 7 metros, 40 de um lado, 40 do outro. E aqui só o escopo da seção transversal com as vigas de travamento, transversinas. Aqui a gente tem a outra seção transversal, agora mostrando os pilares. Então isso daí foi justamente a seção transversal apresentada na aula anterior. Joia. E a gente parou então na discussão justamente das cargas, né? Das cargas variáveis. Quais são as cargas variáveis a serem consideradas no cálculo de pilares? Quando a gente fala então dos carregamentos, nós vamos ter aqui, nós vamos ter cargas móveis, a gente tem a força centrífuga associada ao próprio tráfego de veículos, impacto, o possível impacto lateral nas nossas estruturas, forças de aceleração, ação devido ao vento, variação de temperatura, pressão de água, empuxo de terra e aí vai. Todas vamos dizer, esses carregamentos, eles são abrangidos pela NBR 7188 de 2013. Bom, aliás, 7188 cargas móveis, especificamente cargas móveis. A gente tem algumas normas específicas para outros carregamentos, como por exemplo a NBR 6123 que a gente vai tratar aqui hoje, que é a norma devido ao vento, que coincidentemente é aquela mesma norma de vento que vocês utilizaram lá em estruturas metálicas, que é a mesma norma de vento que a gente usa para estruturas de concreto armado, né, edificações, alvenaria estrutural, qualquer edificação que seja. Bom, quando a gente fala então de cargas móveis, vocês devem recordar, né, talvez, lá de teoria das estruturas, não sei, a gente não consegue, de certa forma, expressar todas as tipologias de veículos e analisar para cada uma dessas tipologias o efeito da ação sobre a nossa estrutura. Então, o que a gente faz a gente tem um veículo chamado de veículo hipotético ou veículo tipo, que é um nome mais bonito, né? E para determinadas situações, a gente acaba aplicando diferentes tipos de veículos. Então, nós temos um veículo tipo utilizado em rodovias, veículos tipos utilizados em vias de acesso, vias vicinais. Então, cada uma dessas categorias ou subcategorias são empregadas em diferentes tipologias de
de estruturas. Quando a gente fala de pontes ou rodovias, digamos assim, numa abrangência um pouco maior, a gente vai trabalhar com um veículo chamado TB450, ou um trem tipo, digamos assim, um veículo tipo de 450 kN de carregamento, ou 45 toneladas de carga, digamos assim. Mas que tipo de veículo é esse? Quando a gente fala do veículo tipo 45, TB45, a gente está falando de um veículo de 6 eixos, são 3 eixos, são 6 rodas, cada roda distribuindo um carregamento proporcional. Então a gente vai ter aqui, tá aqui um veículo com 6 rodas, daqui eu extraí lá da norma, tá? Com a carga de 75 kN por roda. Então, são 3 eixos de cargas. Esses eixos são afastados obrigatoriamente de 1,5 metros e eles devem ocupar 18 metros quadrados. Então, vamos lá. 18 metros quadrados corresponde, então, a um veículo de 3 metros de largura por 6 metros de comprimento, com os eixos espaçados de 1,5, 1,5. Cada areazinha dessa corresponde à área de contato da roda e cada área dessa é responsável por distribuir 75 kN. Então, essas cargas, que são as cargas concentradas, são cargas de 75 kN e no entorno trabalha-se com uma carga, ela é uma carga uniformemente distribuída de 5 kN metro quadrado, ou seria o dito carga de multidão. Quando a gente vai trabalhar em anel rodoviário e obras com uma distância inferior a 100 km de rodovias de acesso a terminais portuários, as cargas sofrem um acréscimo de 10%. De 10%. Peraí. Beleza. Elas sofrem um acréscimo de 10% no carregamento. Bom, então este é um veículo típico utilizado em rodovias e em pontes que a gente vai empregar no nosso curso. Peraí aqui. Pronto, voltou, beleza. Bom, a ABNT em 1982 existiam outras tipologias. Então eu trouxe aqui para vocês como curiosidade, basicamente, a gente tinha aqui o veículo tipo 45, classe 30, classe 12, carga de multidão. Quando a gente trabalha agora em obras, em estradas vicinais, nosso veículo tipo ele passa a ser considerado como um TB24, o veículo tipo de 24 toneladas força, porém já é um veículo tipo com, deixa eu voltar aqui, com 4 eixos, desculpem, deixa eu voltar aqui, que na verdade são 6 eixos, 3 eixos da mesma forma, 6 rodas. Esse de 4 eixos era o nosso TB12, se eu não me engano, tá? Esse daqui é outro veículo tipo. Então, na verdade, o nosso carregamento para rodovias TB45 e para obras, para estradas vicinais TB24, considerando não mais os 75, mas sim 40 kN, por eixo, por roda, desculpe. Mas aí a gente tem a mesma condição. A gente tem 3 eixos afastados de 1,5, com área de ocupação de 18 metros quadrados, porém a carga distribuída agora é uma carga de 4 kN metro quadrado. Cara, esse negócio de carga de multidão, essa carga de multidão,
não sei, eu acho que eu vi isso numa palestra, essa consideração de carga de multidão veio lá da norma alemã, DIN, e que teve também lá na sua origem, né, nos primórdios lá das discussões da concepção, a criação de uma norma para atender inicialmente a aspectos militares, né? Essa carga de multidão representava justamente os soldados, né, caminhando ao lado dos veículos do exército. Então acaba que essa carga dita de multidão, por isso que muitas vezes a gente dá esse nome de multidão, mas na verdade não é uma multidão, né? A gente não tem pessoas trafegando ali, a gente tem tráfego de veículos. Só que esse apelido para esse tipo de carregamento acabou ficando, tendo em vista justamente essa particularidade. É uma curiosidade apenas. Bom, então se tratando aí do nosso trem tipo, né, o TB450, nós temos aqui um corte, dito corte AA, onde a gente tem apenas a carga de multidão, onde essa carga de multidão, conforme a gente viu, 5 kN nas vias. Se tratando de passeio, considera-se 3 kN², e a gente tem um outro corte, que é o corte BB, que representa justamente a vista desses eixos, né? Nós temos aqui 3 pontos de apoio, então 6 metros de distância entre eles, e a carga de multidão na demais distribuição, né, desse carregamento. Então, na verdade, essa análise nossa, a gente não vai fazer uma análise de linha de influência hoje, mas basicamente a nossa análise, o nosso carregamento, que envolve as análises de resistência da minha peça, levam em consideração justamente esse elemento, né, esse carregamento. Então, um carregamento típico que tem a função básica justamente de representar ou tentar expressar as variações possíveis de veículo trafegando na rodovia. Mas você fala assim, mas hoje a gente tem veículo aí de 10 eixos, sei lá, veículos em condições especiais, que é justamente condições tais que vem demandando uma revisão de forma constante, né, digamos assim, das normas brasileiras, principalmente a norma 7188, que está em revisão atualmente. Bom, mas esse veículo é um veículo tipo que justamente tenta refletir o que a gente tem nas estradas brasileiras. Bom, aqui também é basicamente um resumo do que eu apresentei para vocês agora, tá? Só falando um pouquinho sobre as variáveis, as variações possíveis, né? As considerações adicionais, o veículo tipo tratado nas estradas vicinais. Bom, se a gente for analisar de uma forma bem fria, digamos assim, as cargas móveis, né, digamos assim, os veículos, esse TB45, o TB24, estou tratando 45, 24 em tonelada-força, tá? São veículos, né, e veículos que trafegam a uma determinada velocidade, que, querendo ou não, são elementos dinâmicos, né? E por ser elementos dinâmicos, nós deveríamos tratar os carregamentos dentro de uma concepção ou de uma análise dinâmica. E quando a gente sai da análise estática e vai para a análise dinâmica, os fatores de avaliação, digamos assim, são muito mais complexos, né? Nós temos aí que considerar a taxa de amortecimento, nós temos que considerar a aceleração, nós temos que considerar diversos fatores que não são ou não estão agregados dentro de uma análise estática. Tá, mas aí o que a norma fala para a gente? A norma fala, você pode tratar esses carregamentos dentro do grande âmbito, dentro do grande cenário estático e majorar ou utilizar fatores compensadores, digamos assim, né?
Se você está saindo de um cenário dinâmico e trazendo para um cenário estático, a gente tem que fazer considerações adicionais. A gente tem que propor um fator de segurança devido a essa mudança de cenário. Mas a norma deixa uma ressalva. Determinadas situações, a simples consideração do efeito dinâmico dentro do âmbito estático pode levar a sua edificação à ruína. Então, o engenheiro ele tem que ter um bom senso se de fato o que a NBR 7188 trata de forma simplificada, os efeitos dinâmicos na minha estrutura, são coerentes ou não com a realidade da minha obra. Então, fica a critério do engenheiro fazer essa análise. Bom, mas o que a norma fala então como fator simplificador, como simplificação desse contexto dinâmico, trazendo para o estático? Essa força dita estática, então essa força estática, ela pode ser majorada com alguns fatores que refletem o efeito dinâmico, digamos assim. Quais são esses fatores? Aquele carregamento estático, ele vai ser multiplicado por um coeficiente de impacto, que é o CIV. Ele vai ser multiplicado por um coeficiente de número de faixas, que vai refletir justamente esse contexto de uso, digamos assim, do meu cenário. E vai ter o CIA, que é um coeficiente de impacto adicional. Aqui é um impacto vertical, aqui é um impacto adicional. Bom, então vamos ver o que se trata cada um deles. Quando a gente fala de coeficiente de impacto vertical, que é o CIV, esse primeiro efeito aqui associado à minha estrutura, nós estamos falando justamente do veículo. Ele passou por um buraco, passou por um quebra-mola que seja, às vezes a gente passa um quebra-mola sem ver. A gente tem um efeito máximo inicial e esse efeito ele vai se amortecendo com o passar do tempo. Isso está muito bem associado aos amortecedores. O amortecedor tem esse efeito de mola. Você tem um impacto inicial e esse impacto ele vai se dissipando ao longo do trajeto, ao longo do tempo. Então, como que eu considero esse efeito de dissipação, o efeito de impacto inicial e esse amortecimento desse carregamento? Justamente com base nesse parâmetro CIV. Quem que é esse parâmetro? Para estruturas de vãos pequenos, até 10 metros, esse coeficiente de impacto vertical é um número único, 1,35. Se tratando de estruturas de vãos de 10 a 200 metros, nós temos uma equação que vai nos dar o coeficiente de impacto vertical é 1 mais 1,06 vezes 20 dividido por L e V, que seria justamente o vão o vão da sua estrutura, o vão livre, digamos assim, mais 50. Só que esse vão, dependendo da estrutura, ela pode ter mais de um vão, como é o nosso caso daquela pontezinha que eu passei lá no início, que eu recordei lá no início da nossa aula. Eu tenho um vão inicial de 20 metros e eu tenho 5 metros de um lado e 5 metros de outro, que são 2 balanços. Então, eu tenho um livre, um comprimento de vão, e outro, 2 balanços, que correspondem a 2 vãos diferenciados, e um vão intermediário, que corresponde a um vão, digamos, isostático. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode trabalhar, a gente vai trabalhar com CIV independente para o balanço, e um CIV, coeficiente de impacto vertical independente para a seção isostática. Depois a gente vai ponderar esses valores para trabalhar com um único valor de CIV. Então, um valor numérico, um único número.
numérico, né? Beleza? Bom, vamos lá. Vamos aproveitar que a gente tá com um exercício, né? E a gente vai fazer dar continuidade ao nosso exemplo. Deixa eu lembrar aqui. Cadê? Então, pontes. 2/9. Bom, lá no nosso exercício, nós tínhamos uma ponte com 20 metros de vão, 2 balanços, né? Então a gente vai aproveitar esses dados e justamente desenvolver o cálculo desse coeficiente de impacto vertical. Então, primeira análise. A nossa viga, ou a nossa ponte, ela é uma ponte cujo vão, né, cujo comprimento, cujo L, ele é maior do que 20 metros. Na verdade, maior do que 10 metros. Então, aquele coeficiente de impacto vertical igual a 1,35 apenas já não é válido. Eu tenho que aplicar a equação de análise. E essa equação trata coeficiente de impacto vertical. Então, nós já vamos criar a aplicabilidade para cada um desses fatores que a gente vai vendo hoje, tá, gente? É 1 mais 1,06 vezes 20 sobre o LIV, que é o comprimento do tramo, comprimento do vão, aqui em metros, tá, gente? Só lembrando, em metros, mais 50. Tá, a nossa ponte, ela é isso tudo aqui, ó. Aliás, vamos ver no nosso slide, né? Mais bonito do que eu desenhar aqui para vocês. A nossa ponte, ó, é uma ponte de 5 metros de balanço de um lado, 5 metros de balanço do outro e 20 metros de vão. Então, nós vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Para o balanço. Para os balanços. O CIV, eu vou colocar aqui CIV 5, ou CIV B, né, de balanço, é igual a 1 mais 1,06. Lembrando que isto tem que ser menor ou igual a 1,35, tá? É uma regra geral. Beleza? Beleza, boa noite. Eu não falei nada de concreto armado 2, né, rapaz? Tá acanhando? Não. Isso é porque eu tô planilhando os estudos lá de concreto armado 2, ainda tem que acabar de uma aula sua, que aquela da internet caiu, para então voltar tudo. Mas eu entendi o seguinte aí, eu pensei que eu fosse fazer uma média, 5 mais 20 mais 5, daria 30, que dividido por 3 dá 10, mas não é isso não, eu tenho que fazer o 5, uma de 20, outra de 5 e fazer a média desses 3 jogados. Isso, você tem que fazer uma média ponderada depois no final. Se você fizer, na verdade a gente está trabalhando com o coeficiente de impacto de cada vão. Cada vão, ele vai ter, na verdade, digamos... Um estudo independente? Ele vai ter um comportamento... Opa, deixa eu mudar aqui. Cada vão ele vai ter um comportamento independente, ou na verdade ele vai ter essa condição independente, que seria um amortecimento. Faz sentido. Assim. Então, Faz sentido. Se eu tenho um balanço se comporta diferente. Se eu tenho um vão isostático, né, simplesmente apoiado, eu tenho outra condição. Então o que a gente vai fazer é analisar de forma independente e depois, para não trabalhar com vários valores e uma equação gigantesca, a gente pondera isso. A gente trabalha com algo ponderado, né, para simplificar. Beleza? Não, faz sentido. Perfeito. Show de bola. Então aqui eu já vou substituindo. Ó, a gente está fazendo para os balanços. Aí zebrou a calculadora. Vamos lá. De novo. Aqui eu acho que está mais fácil. 20 dividido por 55 vezes 1,06
mais 1. Deu 1,38. 39 quase. 1,39. Só que como tem que ser menor do que 1,35, eu vou usar um 1,35. Aqui, ó, vou até colocar a regrinha aqui de ouro. Show de bola. Rafael, eu não tô lembrado desse exemplo que você deu, aquele arquivo dessa ponte, não. Eu dei foi na última aula, acho que eu apresentei para vocês, que é essa daqui, ó. Essa ponte... Esse arquivo, ele tá onde? No Dropbox? No YouTube, a última aula do YouTube. Tá, ok. Ah, eu não vi essa aula ainda, não Eu apresentei as formas, né? Falei o que é uma planta de forma de uma viga, o que é uma viga de travamento, uma longarina, beleza? Não, beleza, isso aí é uma falha minha. Ficar nelas, beleza. Mas aí, tendo dúvida, vocês dão um pulo lá, ó. Mas a gente vai usar essa ponte como referência, até para poder calcular as cargas. Já estamos calculando aqui vamos calcular a força estática, a força dinâmica. Então, para o balanço de 5 metros, o nosso CIV 1,35. Para o vão apoiado, que é um vão de 20 metros, nós vamos calcular um CIV. Aí eu vou chamar aqui CIV apoio, que seria o vão intermediário de 20 metros. Eu vou aplicar a mesma equação. 1,06 vezes 20, 20 mais 50, e isso vai nos dar, então vamos lá, 20 dividido por 70, vezes 1,06, mais 1,30 aproximadamente, dá 30,02, 1,302, vamos dizer assim. Então, 1,30. O que a gente vai fazer agora? Eu vou ponderar. Eu vou pegar esses valores e ponderar. Como que a gente faz essa regrinha básica? Eu vou precisar de um CIV único. Eu não vou trabalhar com o coeficiente de impacto vertical diferenciado. Eu vou trabalhar com ele de uma forma ponderada. Já que eu tenho dois balanços, dois CIVs de 5 metros, mais um vão, que é o CIV, chamei de CIV apoio, CIV-A, que é 1,30 vezes um vão de 20 metros, isto tudo dividido por, é ponderado, então vai ser 2 vezes LIV-B mais um LIV-A. É o comprimento de 20 mais 2 vezes 5. Então, vamos lá. Um CIV é igual a 2 vezes 1,35 vezes o vão de 5 metros, mais CIV 1,3 para o vão de 20 metros, dividido por 2 vezes 5 mais 20, que é os 30 metros, que é o vão total. Isso vai me dar algo aproximadamente igual a, vamos lá, 0,3 vezes 20, mais 2 vezes 1,35 vezes 5, dividido por 30, 1,3166, 1,32. Então, este daqui é o meu coeficiente de impacto vertical da nossa ponte. Então, quando eu for dimensionar a força dinâmica, ou quando eu for avaliar a força correspondente, a força estática, ou a força dinâmica correspondente a essa ação estática, eu vou utilizar o CIV 1,32. Beleza, mas ainda não acabou. A gente tem outro fator a ser considerado, que é... Cadê? Isto. Deixa eu colocar aqui agora. O outro fator a ser considerado é o nosso CNF, que é o coeficiente de número de faixas. Então, dependendo da rodovia, nós teremos uma única faixa complicada, né? Mas no mínimo duas faixas, uma mão e contramão.
Mas nada impede de você ter uma única faixa que vai servir de mão e de contramão de forma como é que diria, não concomitante, né? Como a gente tem algumas pontes de acesso, pontes de rodovias vicinais. Então nós temos aí o CNF, que é igual a 1 menos 0,05 N menos 2, onde N é o número de faixas e esse valor tem que ser maior do que 0,2. Então vamos lá. Outro detalhe, ó. Este coeficiente não é aplicado ao dimensionamento de elementos transversais ao sentido do tráfego, tabuleiro e transversinas. Então, quando a gente for tratar da ação dinâmica em tabuleiros ou em transversinas, esse CNF vai ser 1. E se a gente tratar da longarina, por exemplo, nosso CNF vai ser o que a gente encontrar. Ele tem que ser maior do que 0,9. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Vou voltar aqui. O nosso exemplo é uma rodovia, é uma ponte de 2 faixas. Então, na verdade, nós temos aqui 7 metros de vão, 3,5 metros de um lado, 3,5 metros do outro de faixas de tráfego. Então, vamos lá. Vamos calcular o nosso CNF. CNF é igual a 1 menos 0,05 vezes N menos 2. Isso tem que ser maior ou igual a 0,9. Então, como o nosso, esse é mais simples, né? 1 menos 0,05, 0,05, 2 menos 2, isso é 0, isso tem que ser maior do que 0,9, meu CNF é 1. Independente se for para vias transversinas, tabuleiro, CNF 1. Então esse é o nosso CNF. Quando a gente precisar dele, a gente vai guardar essa informação. Vou machurar aqui. Beleza. Visto isso, pessoal, falta ainda um outro fator, que é o nosso fator, que é um coeficiente de impacto, que é o CIA, coeficiente de impacto adicional. Então a norma ela prescreve basicamente 2 valores, que é a NBR 7188. Ela vai falar para a gente que o CIA pode ser 1,25 em obra de concreto ou mista, né, que seria o conjugado de aço concreto, ou 1,15 em obras basicamente de estruturas metálicas. Então vamos lá, ó. Aí a gente tem uma especificação, digamos assim, né? O coeficiente de impacto adicional é o coeficiente majorador da carga móvel nas regiões de junta de dilatação, que é justamente onde forma aqueles degraus, né, muito comuns justamente no encontro das pontes, associado ao próprio processo de recalque do solo, né, na cabeceira das pontes. Então a gente tem o recalque e a ponte ela não recalca de forma uniforme, igual às vezes o aterro feito nas cabeceiras. Então, acaba que as cabeceiras elas recalcam e a ponte ela tem um recalque, acaba tendo um recalque diferenciado entre os dois elementos e forma aqueles degraus. E justamente esse CIA, esse fator é para compensar esses efeitos. Tá aí, ó, mais um, né, esse coeficiente aplicado em todas as seções dos elementos, né, uma distância horizontal, normal adjunto, inferior a 5 metros. Show de bola. Bom, um outro efeito também associado a esse processo, que aí diz respeito justamente a um processo de frenagem e aceleração, que é uma força horizontal. E ele é calculado por meio dessa regrinha básica aqui embaixo, ó.
essa força horizontal, né, isso que a gente chama de HF, é 0,25 da largura vezes o comprimento vezes o coeficiente do número de faixa, o CNF. E isso tem que ser maior do que 1,35. Bom, então vamos ver isso vamos voltar no nosso CIA, no nosso exemplo, a gente já sabe, né? Nossa ponte é de concreto, é 1,25, então já está determinado. Vou anotar para vocês que a gente vai precisar desses valores determinados para a gente fazer uns exercícios. Então, nosso CIA é igual a 1,25, ponte de concreto. O que a gente vai calcular aqui agora são os esforços horizontais atuando na minha estrutura. Beleza. Bom, deixa eu só colocar aqui no nosso exemplo. Beleza. Se tratando da carga de frenagem, e aceleração, a gente viu que o HF é igual a 0,25 de B vezes L vezes o CNF. E isto tem que ser maior do que 135 kN. Bom, a gente viu que o nosso CNF aqui é 1. HF, então, pode ser dado por 0,25 vezes B. Aí tem um detalhe para determinar esse valor de B. Se a gente vier aqui, o comprimento da ponte propriamente dito, ele é 780 centímetros. Porém, o comprimento de tráfego dessa minha ponte é 700 centímetros, 7 metros. Então, eu vou considerar como largura a largura efetiva de tráfego. Então, aqui é os 7 metros. E o comprimento é o comprimento total da minha ponte. É o comprimento total no qual está sujeito ao tráfego. Vezes 1. Isso vai nos dar, vamos ver aqui, 30 vezes 7 vezes 0,25, 52,5. Bom, então quer dizer que eu tenho uma carga horizontal de 52,5 kN agindo na minha estrutura. Então é como se eu tivesse sobre esse tabuleiro, em um momento de aceleração ou um momento de frenagem, uma carga de 52,5 agindo sobre esse elemento. Só que sobre esse tabuleiro eu tenho, no nosso caso, 4 pilares. Então quer dizer que essa carga HF, que é uma carga horizontal, ela é distribuída para os 4 pilares. Então, eu vou pegar os 52,5 kN, dividir pelos 4 pilares, cada um receberá uma carga proporcional, que vai nos dar 13, aproximadamente 13, vai dar uns 125 aí, né? 13,12 mais ou menos kN, aproximadamente. O que a gente vai fazer, né? Além desse carregamento, dessa carga horizontal, a gente vai também analisar
Não, deixa eu passar o slide aqui que é melhor para vocês. Que a gente tem uma outra consideração adicional. Isso daqui não chega nem ser... Deixa eu só marcar isso daqui para a gente também, tá? Isso daqui não chega nem ser uma convenção, digamos assim, que veio lá da NB2. Vou explicar para vocês. Rafael, dá uma olhada aqui. Eu não achei esse arquivo com essas cortes da ponte, não. Às vezes está na aula, né? E no vídeo da aula, talvez você quis dizer isso, né? Rapaz, eu vou conferir lá, João. Eu encontrei. Eu lembro que eu acho que eu dei na aula passada, cara. Agora eu não lembro se eu... Sexta-feira. mas eu acho que eu postei ela, não foi 31/8, ó. Essa aula do 31/8, deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que eu postei isso lá pra vocês, cara. Tem até o... Na aula eu vi, no vídeo eu vi isso lá, mas o arquivo PowerPoint em si, não, pra ser sincero. Vamos ver aqui, ó. Não tá, acho que não tá mesmo. Esqueci de postar pra vocês. Não sofri, não. Não, é bom você ter me alertado que aí eu coloco lá. Eu vou colocar assim naqueles links lá, eu vou colocar notas de aula, não sei se é aula 3, aí eu vou criar a nota de aula e anexar. Eu esqueci de anexar o arquivo, beleza? Tranquilo, beleza. Para vocês junto com o arquivo dessa aula. Até bom você ter me lembrado, que eu nem vi que eu não tinha postado. Bom. Só um pedido aí, que eu vi que você colocou os fatores aí. Exceto essa de frenagem, essa ação, todas as outras que a gente calculou para encontrar a carga dinâmica, ela atua de forma vertical, né? É isso mesmo? Isso. Na verdade, os coeficientes, a gente vai aplicá-los. Cadê eles aqui, ó? Só colocar na equaçãozinha geral aqui para vocês. A gente vai aplicar esses coeficientes justamente àquele carregamento, por exemplo, meu trem tipo, por exemplo. Só que nada impede de um determinado carregamento ele ser ponderado com um desses fatores, que é o que aconteceu com essa carga horizontal. Ela é uma carga de frenagem e aceleração que ela é ponderada com o CNF, né, que seria o coeficiente de baixo, né, na verdade. Então, nada impede. Isso é um fator, vamos colocar na cabeça que isso é um fator majorador dos esforços. Mais alguns fatores majoradores, que são, ora, aplicados concomitante e horas aplicados de forma independente. Tá bom? Beleza. Então, vamos voltar aqui no meu slide. Beleza. Deixa eu só ver onde é que está isso, senão deixa eu ver se eu vou falar para vocês. Não, acho que eu esqueci de colocar aqui. Pois é, tô achando que eu esqueci de colocar. Bom, mas não tem problema não. Eu falo para vocês já. Bom, o que acontece? Só dar uma explanada geral, né? Porque eu preciso ainda de algumas equações ainda que eu acabei esquecendo de colocar aqui. A gente tem algumas cargas horizontais que não somente este carregamento. Só um outro detalhe, né? Eu esqueci de colocar lá nas nossas anotações, mas ó, aqui, não, até coloquei, ó, desculpem, eu que fiz coisa errada aqui, ó. Esse valor que a gente está encontrando no HF, ele tem que ser maior do que 135. A gente encontrou 52,5. Então, na verdade, isso que está aqui embaixo, ó, vou até apagar tudo aqui, ó, isso que está aqui embaixo tem que ser corrigido para o valor limite. Aí depois eu volto e refalo isso para vocês. Então quer dizer que o meu HF ele não respeitou, né, o valor, ficou menor do que 135, então meu HF vai ser igual aos 135 dividido por 4 pilares. Então esse é o carregamento mínimo horizontal
Deixa eu só 135 dividido por 4, então dá 33,75 kN. Então quer dizer que no cálculo dos pilares eu tenho que considerar esse carregamento de topo, no mínimo esse carregamento de topo na minha estrutura. Só que o que acontece? Aí o que eu falo, vou trazer na aula que vem as equações certinhas. Eu tenho outras duas avaliações quanto a esse carregamento horizontal, que eles permanecem lá da NB2. A NB2 é a norma mãe da 7188. Na verdade, de forma prática, né, isso daqui não está na norma de 7188, mas de forma prática é recorrente a avaliação ainda de outros dois carregamentos horizontais vindos lá da NB2. Então a gente vai ter duas novas regrinhas para o cálculo desse HF. E o que se faz é analisa entre os três carregamentos horizontais o mais crítico. Então nós temos aqui a ação horizontal decorrente desse carregamento de frenagem e aceleração e ainda outros dois carregamentos decorrentes da NB2, de forma prática. Isso é uma recomendação da bibliografia que eu sigo. Então aí na próxima aula eu trago para vocês, que eu esqueci de anotar essas considerações. Na verdade eu anotei, eu acho que sem querer eu apaguei essas equações aqui do meu slide, tá? Mas aí na próxima aula vocês me lembram que eu retomo essa discussão. Bom, a gente falou então dos carregamentos horizontais, de frenagem e aceleração, a gente falou dos coeficientes CIF, CNF, o coeficiente de impacto adicional. Tem um outro carregamento também tão importante quanto os demais, que é o carregamento de vento. Então aqui eu vou fazer uma breve explicação de como o vento ele atua nas estruturas, de uma forma um pouco diferente do que vocês viram lá em estruturas metálicas, né? Aqui é num contexto, acho que um pouco até mais simples, porque nós não temos todos aqueles coeficientes de sucção, sobrepressão para poder fazer as análises. Mas vamos lá, a norma, que é a NBR 6123 de 1980, se eu não me engano, ela traz basicamente três metodologias para o cálculo do esforço de vento na edificação. O mais comum, principalmente em edificações de concreto armado, né, edificações cujo peso próprio é relevante, e edificações cuja esbeltez também ela não é tão relevante, tá? Isso é um detalhe, porque é o seguinte, quando a gente começa a trabalhar com esbeltez, vocês pensem no edifício, né, de uma forma bem simplória, um edifício fininho, né, digamos assim, uma linguicinha lá, e ele está sujeito a um processo de flambagem de uma forma muito mais nítida do que edificações mais robustas, mais compactas. Então, para edificações de geometria complexa, muito esbelto, maiores que a norma fala isso, né, maiores do que 150 metros de altura, essa metodologia, que é o método da força estática, ela não reflete em resultados legais. Então você tem que vir aqui para modelos dinâmicos e modelos discretos, que aí entra um tal do vento sintético. O vento sintético entra aqui. Então a gente tem alguns modelos numéricos que tratam essa análise. Bom, no nosso caso a gente vai cair no caso simples, é o caso cujo vento ele é tratado como uma força estática, só que o vento ele é dinâmico. Aí vem aquele que é o mesmo detalhe, né? Aqui embaixo a gente considera o dinamismo do vento e aqui em cima a gente trabalha esse efeito dinâmico de forma estática. E entra aquela análise das isopletas, né? As isopletas determinam a velocidade básica do vento e cada região já tem aí mapeado as velocidades básicas, interpola-se entre uma isopleta e outra para determinar o valor da velocidade básica. Uma vez determinada a velocidade básica, o nosso objetivo não é saber a velocidade do vento, senão eu ia lá com
um daqueles saquinhos lá de aviação, para a velocidade do vento é tal, né? Na verdade, eu quero a velocidade característica, que é uma informação para o cálculo da carga que representa a ação do vento. E essa carga, uma vez determinada, aquela região que você está dimensionando sua edificação, ela tem uma velocidade média de tantos metros por segundo. Só que aquela velocidade média ela é influenciada por alguns fenômenos, e um deles é a topografia. O vento vai bater, o vento vai estar ali agindo sobre aquele terreno, só que pode ter um talude, pode ter às vezes um vale, pode ter diversos elementos que ou aumentem a velocidade ou reduzam a velocidade básica, aquela sua velocidade de referência. É tipo uma vazão, né? A sua vazão num conduto forçado, ela é altamente influenciável pela rugosidade, altamente influenciável pelos elementos que você coloca, né, naquele conduto forçado, registro, curva, e a pressão ela vai caindo, ou se você coloca uma bomba, ela vai subindo. Você vai bombear e aumentar a pressão de saída depois. Então, esse S1, S2, S3 é justamente uma compensação de todos os fatores adicionais envolvidos na determinação dessa velocidade básica. Então, eu tenho o fator S1, que é o fenômeno topográfico, o S2 combina a rugosidade do terreno, então é um efeito combinado, e S3 é um fator estatístico que leva em consideração segurança e vida útil daquele elemento que você está dimensionando. Então, vamos lá, o S1 ele pode ser 1 ou 0,9 ou um valor entre 1 e 0,9 determinado por essas equaçõezinhas aqui. E essas equações levam em consideração as diferentes tipologias do terreno. Aí leva em consideração a inclinação do talude, leva em consideração a posição de análise em relação ao talude. Na grande maioria dos casos, a gente vai cair nesses dois extremos, ou no 1 ou 0,9, na grande maioria dos casos. Casos excepcionais, a gente vai ter que utilizar essas regrinhas básicas. Fator S2 é uma composição de elementos. Aí vem fator de rajada, parâmetro meteorológico, altura da edificação, mais um conjugado de parâmetro meteorológico, que na verdade é tabelado. A gente tabela-se de uma forma mais simplória a categoria. Então, a primeira forma de você analisar aqueles parâmetros meteorológicos, o B e o P. Você vai analisar a categoria que sua edificação se enquadra e, na sequência, você vai analisar a classe no qual sua edificação se enquadra. E lá, minha edificação se enquadra em um terreno, né? Meu terreno, que é a categoria terreno, ela se enquadra como um campo de aviação e fazendas, ou seja, um terreno muito aberto, muito amplo. Vai ser construído, vai ser edificado ali próximo a uma floresta com árvores altas que correspondem a barreiras para o vento. Tá, determinada a sua categoria, você vai na classe. A maior dimensão da sua edificação é 20 metros, até 20 metros, entre 20 e 50 ou maior do que 50 metros. Determinada a categoria, determinado a classe, você consegue, então, e em relação a esse ZG aqui, é justamente a altura da edificação, tá? Até 250 metros, você tem o parâmetro B e P determinado conforme a sua classe. A categoria 1, classe A, classe B, classe C, categoria 2, classe A, classe B, classe C. Então, você consegue todos os parâmetros associados ao fator S2. E aí você consegue determinar esse elemento. Então, S2, ok. O outro fator, que é o fator S3, que é um fator estatístico, e ele está associado a justamente a segurança e a vida útil da edificação. Tanto é que ele coloca como elemento primordial
A edificação, cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro. Então, ele já trata aqui, ó, de fatores relacionados à segurança e ainda associados à ruína. A edificação para hotéis e residências. Opa, vai ter pessoas morando ali. Então, meu fator ele é 1. Ou, meu fator é 1.1, que seria o fator mais crítico. São elementos, sei lá, edificações com grau de segurança baixo, digamos assim, principalmente edificações históricas, que uma ruína aí vai impossibilitar o socorro de pessoas após um evento, sei lá, um evento crítico, né? O hospital, por exemplo, vamos dizer que o hospital ele entra em ruína. Vixe, rapaz, aí como é que você vai socorrer as pessoas, já que um ponto de apoio seu ele está sofrendo ruína, ou possibilitado a ruína? Ou você pode ter aqui tá aí, ó, um quartel, né? Um quartel de bombeiros. Se o elemento entrou em ruína, como é que você vai socorrer as pessoas? Então, o grau de segurança associado ao próprio processo de colapso da edificação, ele corresponde a um fator estatístico maior ou menor, dependendo das considerações. Beleza. Determinada velocidade característica, que é o nosso objetivo, a gente vai conseguir determinar uma pressão do vento. Então, eu transformei aquela velocidade em um carregamento. Então, agora eu sei, né, a partir desse momento, qual carregamento considerar agindo sobre a minha edificação. Beleza, uma pressão na minha estrutura. O que a gente faz, na grande maioria dos casos, é transformar essa pressão em uma força de ação, uma força do vento. Para transformar esse elemento em uma força, eu tenho dois fatores ainda a serem considerados. Primeiro, eu tenho que transformar essa pressão em uma carga concentrada. Então, como que eu transformo a pressão em carga? Eu multiplico pela área. Então, eu vou multiplicar pela área de ação. E eu ainda vou adicionar às minhas considerações o que a gente chama de coeficiente de arrasto. E esse coeficiente de arrasto, se eu não me engano, esse coeficiente de arrasto nas estruturas metálicas a gente não chegou a discutir, para edificações conforme pontes, edificações, como que eu diria, só reduzir essa imagem aqui, tá, gente? Edificações de concreto armado, a gente vai tratar esse coeficiente de arrasto como, a gente vai dimensionar, esse coeficiente de arrasto por meio desse ábaco, onde nós vamos ter ventos agindo a 0 graus, né? Não me engano, ventos agindo a 90 graus, a gente vai ter a consideração L2 como o maior comprimento e L1 como o menor comprimento. E outra relação importante para a gente, que é o H sobre L1 e outra L1 sobre L2. Então, determinados esses dois dados de inserção no gráfico, a gente vai conseguir determinar o coeficiente de arrasto para aquela edificação. Então, por exemplo, deixa eu zerar esse trem aqui. Por exemplo, no caso da nossa ponte, qual seria o coeficiente de arrasto desse nosso elemento? Uma vez determinado, né, a gente pode determinar isso. Aliás, a gente podia até já fazer de uma vez, né? Vamos lá, aproveitar que a gente está falando de coeficiente de arrasto e a gente vai criar um cenário fictício para essa nossa ponte e já calcular o efeito do vento sobre ela. Mas vamos lá, vamos aproveitar que a gente já está falando de coeficiente de arrasto. Qual seria o coeficiente de arrasto dessa nossa ponte, né? Deixa eu só dar um zoom aqui. O L2 deve ser 30, né? O L1, não sei, tem 70, eu acho, né? Isso, na verdade a gente vai ter que analisar. Cadê meu mouse? Tá aqui. A gente vai ter que analisar da seguinte situação. Ó. Bom, o que é importante para a gente? Né? A nossa ponte
O vento a 0 graus aqui não vai me ajudar em nada, né? Porque o vento ele vai agir praticamente sobre o tabuleiro. Digamos que minha ponte está aqui. Então eu quero saber qual é o efeito do vento sobre essa minha estrutura, só que nessa direção. Então o que se assemelha para a gente é isso daqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou determinar o L1. O L1 a gente já sabe. L1 é o comprimento total da minha ponte, 30 metros. O L2 é justamente toda a extensão da minha ponte, inclusive os guarda-rodas, digamos assim, né? Então, lembra que ele tinha 7 metros mais 40 de um lado e 40 do outro? Então, aqui é 7,8 metros. 7,8 metros. Então, L1 sobre L2, 30 sobre 7,8. Eu vou anotar na nossa caderneta ali ainda. E aqui, a gente tem que determinar o H e o L1. L1 a gente já tem, que é os 30 metros. Deve ser aquele 0,85 lá na altura do guarda-roda, né? Aí é que tá. Vamos lá na nossa planta de forma. O vento ele vai bater na minha edificação, ó. Cadê? Tá aqui, ó. O vento ele vai bater na nossa edificação em toda a extensão dela. E toda a extensão dela inclui os pilares, inclui esse aparelho de apoio, inclui o tabuleiro, e inclui o nosso guarda-roda, né? Então, nós temos aqui 5 metros, mais 1,95, 6,95, mais 0,85 da defensa, então vai dar 7,8. 7,8. Então, 7,8 metros. Então, a gente vem aqui na nossa apostila para o cálculo do coeficiente de arrasto, nós temos L1, acho que é L1 sobre L2, igual a 30 sobre 7,8, e H sobre L1 igual a 7,8 sobre 30. Aqui eu já fiz o cálculo, dá aproximadamente 3,85 e aqui aproximadamente 0,26. Bom, vamos lá. No nosso ábaco. O que acontece é, esse ábaco, a gente vier aqui H sobre L1, que é igual a 0,26, nem tem no nosso ábaco, está aqui embaixo. E L1 sobre L2 dá 3,85, está aqui embaixo. O que a bibliografia ela trata? Ela extrapola esse meu elemento. E extrapolando, isso daqui daria aproximadamente 0, daria aqui, né, 0,26, 3,25, aproximadamente 1,2. A gente vai olhar, na verdade, essas linhas que não volta. Essa linha aqui de projeção. Então, aproximadamente para 0,26, daqui é mais ou menos, tá, gente? Então, a gente vai considerar o nosso coeficiente de arrasto algo aproximado igual a 1,2, de forma extrapolada, tá? Então, eu vou vir aqui na nossa caderneta, coeficiente de arrasto aproximadamente 1,2. Beleza. Vamos aproveitar então, considerando, digamos, né,
para a gente poder pelo menos calcular uma velocidade e vocês entenderem de fato o que seria a aplicação, né? Supondo, por que a gente faz isso? Supondo uma velocidade básica, de aproximadamente, deixa eu ver aqui, 30 metros, acho que em Belo Horizonte, aproximadamente 30 metros por segundo, acho que dá mais ou menos no estado de Minas Gerais aqui, cadê? Tá aqui até aproximadamente, Belo Horizonte tá bem na pontinha aqui, ó. Pode ser 30 mesmo, que fica mais fácil da gente trabalhar, ó. 30 metros por segundo, que é o V0, está aproximadamente aqui, ó. Então, Belo Horizonte está aproximadamente, daria 31, algo do tipo. Vamos trabalhar com número redondo. Então, 30 metros por segundo. Então, supondo uma velocidade básica de aproximadamente 30 metros por segundo, supondo S1, que é um fator topográfico igual a 1, né, um fator topográfico fracamente acidentado, né? Supondo um S, vamos colocar um S2, né? Aí, pessoal, eu já não vou nem entrar nos detalhes lá não, tá? Eu vou supor um valor aqui para a gente ganhar um tempo. Daria 0,9. Na verdade, eu já calculei isso, né? Que é a categoria 3 é a classe B. Classe B. Porque minha edificação está entre 20 e 50 metros e a categoria 3 é um terreno plano e o ondulado. Então, daria algo aproximado de S2 0,9, tá? Só adiantando o processo. E S3 colocaria como 1.1, uma vez que, estatisticamente, uma ponte é uma via de acesso necessária. A ruína desse elemento possivelmente inviabilizaria o resgate de pessoas, né? Então, S1, S2, S3 determinado, V0 determinado. A partir daqui eu consigo calcular a minha velocidade básica, a minha velocidade característica, que é o V0 vezes 1 vezes 0,9 vezes 1.1. Então, meu VK é 30 vezes isso daí. Então, daria 30 vezes 0,9 vezes 1.1, 29,7 metros por segundo. Bom, o nosso objetivo é justamente a pressão do vento, né? A pressão dinâmica, que é justamente 0,613 vezes a velocidade característica ao quadrado, 29,7 ao quadrado. Isso daria algo aproximadamente, então, isso vezes 29,7, 540,72. 540 Newton, 0,72 Newton por metro quadrado, que é algo aproximado 0,54, né? 1 Newton por metro quadrado. Beleza. Então, para a gente determinar a nossa força estática, a gente já viu que em determinar a força de ação do vento é o nosso coeficiente de arrasto que já foi calculado, vezes o Q, vezes a área de ação. Então, vamos lá. Então, a gente tem força de ação, é o meu coeficiente estático de 1,2 vezes 0,54 vezes... quando a gente fala de área de ação do vento, aí a gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte: a nossa edificação, a nossa estrutura, o vento ele vai agir primordialmente sobre
sobre esses elementos. Por quê? Eu tenho os pilares, só que os pilares são elementos esbeltos, né? A gente tem os pilares, só que os pilares aqui são elementos esbeltos. Eles vão agir basicamente do fundo da longarina até o topo da minha defensa. Então, esse elemento ele tem 1,60 com 2,60 com 2,70. Não é isso? Isso, 2,7 metros. 1,60 mais 1,10 dá 2,70. Então, a minha área de ação vai ser 30 metros vezes 2,7 metros. Que isso vai me dar 30 vezes 2,7 vezes 0,54 vezes 1,2, aproximadamente 52,5 kN. Beleza? 52,5 kN. Essa ação, que é uma força horizontal, quem que vai ser o responsável por absorver esse elemento? Os pilares. Então, isso daí vai como uma força de ação horizontal sobre a nossa estrutura, sobre os pilares, basicamente. Então, eu vou ter isso tudo aqui, ó. Então, acho que vai ficar melhor eu riscar no próprio desenho aqui, ó. Aliás, então quer dizer que aquela ação do vento, ela age sobre a minha estrutura, aquela força de ação, ela vai ser distribuída em dois elementos. Ela vai vir na cabeça desse pilar e na cabeça desse pilar. Então, seria 52,8 dividido para essa minha estrutura e essa minha outra estrutura. Só que, vamos lá. Só para a gente finalizar, só para a gente finalizar, eu tenho duas outras considerações adicionais a serem feitas. Beleza. A NBR 7188, ela vai trazer como referência para a gente. Na verdade, isso daqui também vem lá da NB2, tá, gente? Lá dos primórdios da norma, e acaba que isso é considerado também. Eu vou fazer duas análises adicionais e uma terceira, na verdade, se isso daqui for passarela. Então, o que se faz? A gente viu que eu tinha uma ação de 0,54 kN/m² na minha estrutura. Um Q. A norma fala o seguinte, olha, você deve fazer uma aplicação de carga de 1,5 kN/m² na sua estrutura. E essa ação vai corresponder a uma força equivalente, né, uma força estática, e essa força estática vai ser distribuída na área, e essa área vai te dar, você vai ter uma pressão, essa pressão vezes o coeficiente de arrasto, vezes essa área vai te dar uma força agindo sobre os pilares. Então, uma força estática 2. A primeira você já calculou que é a ação do vento que a gente determinou. A terceira se você tiver na sua ponte um veículo, por exemplo, e esse veículo é considerado com 2 metros de altura, considere no seu cálculo uma pressão de 1 kN/m². Então, você vai pegar este veículo até a base da sua longarina, com uma pressão de 1 kN/m² agindo sobre ele. Você vai determinar uma área de projeção vezes o coeficiente de arrasto, vai te dar uma força estática 3. Você vai analisar a força estática 1, que é aquela que você calculou devido à ação do vento. A força estática 2, vem lá também da NB2, e a força estática 3, que vem lá da NB2, qual delas é maior? E a maior delas vai determinar justamente aquele carregamento horizontal
lá no topo do seu pilar. Então, você vai considerar esse carregamento, que é uma força de ação do vento. Então, aí aqui, gente, isso daqui é só no cálculo de passarela, tá? Isso daqui é um cálculo de passarela, você vai considerar um elemento de 1,70 m de altura e ação do vento de 0,7 kN/m². Bom, então digamos que o que a gente... Deixa eu ver... Bom, isso aqui eu deixo para a próxima aula. O que a gente fez até então... Deixa eu voltar lá no nosso modelo numérico, no nosso modelo na planta de forma. O que a gente fez é o seguinte, a gente determinou que sobre os meus tabuleiros eu vou ter aqui uma carga de ação que a gente chama de HF, que é aquela força de frenagem e aceleração, no topo de cada pilar. Então eu tenho aqui o HF, que eu tenho o HF. E eu ainda tenho uma força estática devido ao vento nesses pilares onde o vento está agindo. Nesses pilares onde o vento está agindo. É lógico que o vento pode agir dessa direção, vamos dizer, de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, eu vou ter aqui também. Ora um aqui, ora... Eles não são concomitantes. Ora atua aqui ou ora atua na outra direção. Por isso que a gente acaba representando ele só... Vou ter que apagar aqui. Por isso que a gente acaba representando ele só em uma extremidade, né? Então perceba, eu já estou determinando as cargas de cálculo desse meu elemento, dessa minha ponte. A geometria já foi determinada, o que a gente está determinando aqui agora é basicamente as ações. Então eu tenho as ações horizontais determinadas, a gente determinou hoje o coeficiente de impacto vertical, o coeficiente de número de faixa e o coeficiente de impacto adicional. Então, isso já é um passo significativo para o cálculo da ponte. Determinado esses elementos, percebam, o meu pilar ele já vai ter sobre o topo dele, agindo de forma direta, né, de força horizontal, esses carregamentos, tanto em uma direção quanto na outra direção. Falta determinar ainda as reações do tabuleiro, o tabuleiro que passa para a longarina que passa para os apoios dos pilares. Então, isso vai me dar a carga normal. Então, eu já teria base para poder determinar ou dimensionar esses pilares. Pessoal, tranquilo? É muita informação, né? Mas aí eu... Tranquilo. É interessante essa parte do vento. Eu não sabia que você fazia para toda a ponte e depois direcionava para o topo dos pilares. Não sabia dessa, não. Isso é interessante. Porque o pilar ele é o elemento que vai ter que resistir a tudo ali, né, basicamente. É um elemento importantíssimo na nossa edificação aqui, né, nessa estrutura. Então, e aquela do fator de arrasto tanto para civil, eu não conhecia essa daqui não, eu já tinha visto outras coisas, eu tive um colega de trabalho que falava até de reticulado, mas essa daqui eu não conhecia não, essa parte da 6123, se eu não estiver enganado. Essa daí é a parte que a gente mais aplica nas edificações de concreto. Isso daí, na hora que for calcular um prédiozinho, por exemplo, é isso mesmo que a gente aplica. Bacana. Principalmente na estabilidade global, cara. Quando a gente for fazer, a força horizontal é a força do vento. Bom, pessoal, então é isso, né? Eu acho que já deu por hoje aí. Eu vou lembrar de colocar esses slides lá para vocês. Eu lembro que eu gerei o PDF, mas esqueci de anexar. E na semana que vem a gente está aí de volta. Para dar continuidade ao assunto. Beleza, pessoal? Beleza, combinado, Rafael. Boa noite para você e para os colegas aí. Boa noite para vocês também. Até mais. Bom final de semana, ou início de semana, né? Falou.